Nada paralisa mais o ser humano que o medo de fracassar. Provavelmente você já se viu em algumas situações em que você deixou de realizar determinada coisa porque tinha medo de fracassar, tinha medo de aquilo não dar certo. O medo ele é decorrente do nosso instinto de sobrevivência e também uma forma do corpo lidar com aquilo que é desconfortável. Não há nenhum problema em sentir medo. A questão é quando esse medo nos paralisa. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Hoje eu quero trazer para vocês 7 estratégias de como lidar com o medo do fracasso para que isso não te paralise e você consiga realizar as coisas que você deseja. Como sempre aqui no canal, nós não trazemos só os problemas, nós trazemos também a solução, então nós não vamos falar só sobre o medo, nós vamos desenvolver essas estratégias para te ajudar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo que facilita e simplifica a sua vida, deixa o like, ative as notificações, se inscreva no canal e vamos para as estratégias. Não há nenhum problema em sentir medo. Sentir medo é normal e até natural. O que o medo não pode ser é um medo paralisante. Aqui nós vamos conversar sobre essas estratégias para evitar que o medo do fracasso, o medo de não conseguir, te paralise. A primeira dessas estratégias é redefina o que é fracasso. Você não fracassa quando erra, você não fracassa quando você precisa recalcular a sua rota. Você fracassa quando você desiste. Você só tem a resposta totalmente negativa de alguma coisa sua quando você desistiu. Antes disso, nós sempre temos a possibilidade. Obviamente, aqui eu não vou te dizer para ficar insistindo em algo que não funciona de jeito nenhum. Mas não é no primeiro momento, no primeiro fracasso, no primeiro erro, na primeira questão que você vai jogar tudo para o alto e pegar o fracasso para si e não realizar as coisas que você deseja. Então você precisa olhar para esse fracasso muitas vezes como uma forma de aprendizado. É importante que a gente redefina aquele erro, aquilo que aconteceu e não esteve de acordo com aquilo que nós planejamos originalmente. A segunda estratégia é começar pequeno. É muito mais fácil levantar de um tombinho do que de um tombão. Então sempre comece pequeno em qualquer coisa que você for começar. Isso não significa que você não tenha que sonhar grande, não possa sonhar grande, mas comece as suas ações pequenas. Do mesmo jeito que nós criamos hábitos com expectativas baixas e metas baixas, nós também vamos trazer essa estratégia em relação à noção de conquista. Se você começa pequeno, se você começa fazendo degrau por degrau, construindo degrau por degrau, mesmo que aconteça alguma coisa, o seu tombo é menor, isso faz com que seja mais fácil você se reerguer. Além disso, quando você começa a conquistar, você começa a ter resultado, aquilo te anima mais e faz com que você fique mais motivado. Terceira estratégia, visualize o processo, não só a conquista. Muitas vezes nós estamos tanto pensando na realização, na conquista em si, que nós esquecemos de visualizar o processo, de imaginar como é que aquela caminhada vai ser, inclusive naquilo que não vai ser tão legal, naquilo que pode acontecer e que saiu, que não foi de acordo com o que nós gostaríamos. Então, essa visualização da caminhada, com as suas dificuldades, com os dissabores, é bem importante para que nós consigamos lidar melhor com o fracasso. Quarta estratégia, aceite a imperfeição. Ninguém é perfeito, ninguém consegue fazer as coisas do melhor jeito, na melhor hora, nas melhores condições. Você precisa estar pronto para realizar muitas vezes do jeito que dá. Tenha para você que feito é melhor que perfeito. E eu digo até mais, feito é melhor que não feito, porque normalmente a perfeição ela é paralisante. Nós deixamos de realizar porque porque nós não estamos no melhor momento, com as melhores condições, do melhor jeito. E isso faz com que nós nos paralisemos. O fracasso, muitas vezes, ele está ligado com essa paralisia. Então, tenha para você que realizar é melhor do que não fazer nada. Quinta estratégia, inspire-se. Inspire-se em pessoas que tiveram grandes conquistas nas suas vidas, que tiveram grandes viradas de chave. Se você é uma pessoa que está pretendendo ter uma virada de chave na sua vida, não adianta você olhar para a vida de uma pessoa que não
deu uma virada de chave muito grande na própria vida. Essa questão da inspiração, ela é muito importante para que a gente crie no nosso imaginário a possibilidade de dias melhores. Nós não somos capazes de desejar nada que nós não conhecemos, nós não somos capazes de desejar nada que nós sequer sabemos que existe. Então, é preciso nós sempre termos algumas fontes de inspiração. Mas essa inspiração, ela precisa primeiro ser dentro da nossa realidade, então pessoas que partiram de uma realidade próxima à nossa, lembrando que ninguém tem uma realidade igual à nossa, então isso é impossível, você nunca vai encontrar uma pessoa que veio das mesmas condições, com as mesmas condições, com o mesmo passado, então uma realidade próxima e principalmente quando você for olhar para a vida de outra pessoa, se inspire naquilo que ela conquistou, nas habilidades que ela formou. E se esqueça e não compare a vida em si. Normalmente nós fazemos comparações, mas o que vocês precisam trazer para a ideia de vocês é a inspiração nas habilidades. Então, se eu quero conquistar determinada coisa, eu vou me inspirar numa pessoa que conquistou aquilo e nas habilidades que ela desenvolveu para conquistar. Então, eu estou querendo correr uma meia maratona. É um projeto pessoal que não sei se será realizado esse ano ou no próximo. O que eu estou fazendo? Eu estou procurando pessoas que têm uma realidade próxima à minha, que têm uma dificuldade de tempo próxima à minha, e estou me inspirando. Além disso, eu não estou me inspirando na rotina delas em si, mas nas habilidades que elas estão criando para driblar aquelas dificuldades. Deu para entender como é que é diferente? Sexta estratégia, analise o pior cenário. É preciso que você tenha em mente que as coisas podem acontecer. É preciso que você tenha em mente que tudo pode dar errado. Isso não é para te paralisar, mas para que você crie um plano estratégico para driblar aquela dificuldade. Você precisa ter na sua cabeça que pode acontecer algo que saia do seu controle e você precisa estar pronta para lidar com isso. Como que eu estou pronta para lidar com as dificuldades? Desenvolvendo as minhas habilidades, principalmente a minha mentalidade. Então, quando eu tenho noção que uma tragédia pode acontecer, que algo muito ruim pode acontecer, e eu começo a trabalhar não com a ideia de me paralisar, mas com a ideia de construir uma mentalidade capaz de aguentar aquele tranco, eu mudo esse jogo. Tem uma produtora de conteúdo que eu sou apaixonada, que é a Lara Nesteruca. Eu gosto muito do conteúdo que ela produz lá no Instagram. E quando as pessoas falam sobre relacionamento, ela sempre fala que a gente precisa estar preparada para a separação. E de certa forma é um pouco disso. Às vezes nós esquecemos que essas questões podem acontecer na nossa vida e nós deixamos isso de lado. E eu digo mais, às vezes não é nenhuma separação porque algum dos cônjuges fez alguma coisa, mas podem acontecer diversos infortúnios na nossa vida. Então a gente precisa estar preparada, minimamente preparada, para lidar com as tragédias. Vale para a nossa vida pessoal e vale também para a nossa vida profissional. Por fim, e mais importante, sétima estratégia, haja, realize, faça, não se paralise. Você vai aprender muitas vezes na execução. No plano das ideias, tudo é perfeito, tudo é fácil, tudo acontece. Colocar em execução é que é difícil. E muitas vezes nós aprendemos, nós conseguimos lapidar fazendo. Quando acontece alguma coisa que você precisa recalcular a rota, fazer de uma outra forma, aquilo faz com que você tenha crescimento, você desenvolve uma nova habilidade. Agir é fundamental para que você realize, para que você consiga conquistar as coisas que você pretende e principalmente para você driblar os infortúnios. Quando você não age, você já fracassou. Então a primeira coisa para você vencer o seu medo de fracassar é fazer. Eu espero que esse vídeo te ajude a vencer o medo do fracasso e que você consiga realizar as coisas que você deseja. E se fez sentido para você, compartilhe com uma amiga.